Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver a história dos imigrantes japoneses que se instalaram há quase um século na floresta amazônica. Depois de perderem 1000 vidas para a malária, eles desenvolveram sistemas integrados que permitem viver e prosperar em harmonia com a floresta. Uma ideia que aumenta a produtividade no manejo do gado. Pecuarista gaúcho desenvolveu um curral anti-estresse, com base em estudos de uma veterinária autista que é referência mundial. O número de incêndios bateu recorde este ano em Goiás e pode prejudicar os plantios. Com avanço na área plantada, a Conab projeta a safra recorde de quase 355 milhões de toneladas de grãos. E ainda, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. Eles vieram do Japão há quase um século e fundaram uma colônia no meio da floresta amazônica. Depois de perderem 1000 vidas para a malária, desenvolveram sistemas agroflorestais que permitem conviver em harmonia com a floresta. Conheça essa história na reportagem de Laís Duarte. No Pará, a 180 quilômetros de Belém, fica Tomé Açu. No meio da Amazônia brasileira, a cidade se orgulha de ser a terceira maior colônia japonesa do país. Os sinais da chegada dos estrangeiros se revelam nas ruas. Eles são metade dos produtores rurais associados à Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Açu, a Canta. Nós temos hoje, a cooperativa tem 45 mil hectares, 7 mil hectares em sistema agroflorestais produtivas, 10 mil para ser renovado. Então isso prova que é possível. Então o que acontece? Num sistema agroflorestal, você planta uma área como essa, 30 anos você fica lá. Depois de 30, 40 anos, você volta aqui para renovar essa área. Então, isso não prova que é um sistema regenerativo e de qualidade que mantém o homem no campo, fazendo com que ele pode estar produzindo no mesmo local, sem estar agredindo o meio ambiente, diferentemente de monoculturas. Quando os primeiros japoneses chegaram aqui, em 1929, desmataram uma grande área para o cultivo do cacau. Com o desequilíbrio ambiental causado pelo desmatamento, cerca de 1000 pessoas morreram, vítimas da malária. Desde então, os agricultores perceberam que plantar, mantendo parte da floresta em pé, era garantia de saúde para a natureza e para a população. Essa dor que eles causaram no passado, essa dor foi o aprendizado. E o que é que nós notamos hoje? Tudo precisa ter um equilíbrio, né? Esse equilíbrio foi aprendido às duras penas. Então, o que era de monocultura no passado, hoje viu que produto de monocultura, que você põe todas as suas riquezas só num produto, é um risco muito grande. Então, essa diversificação, né? Primeiro, qual é a saúde mais boa dessa parte de diversificação? É que se por acaso tiver uma praga de afetar uma cultura, se por acaso tiver uma questão de queda de um produto do mercado commodity, outros salvam. Desde então, a alternativa passou a ser produzir no sistema agroflorestal, como faz seu Armando Mineshita. Sistema agroflorestal, que é um tipo de consorciamento, né? Que você vai plantar, cultivar plantas de pequeno porte, médio porte e alto. Então, plantas de praticamente que sai que nem pimenteira com 5 anos, 6 anos está morrendo. Aí depois vai ter o cupuaçu, que já é o porte médio, e o açaizeiro, ou no caso o palmeiras, que foi utilizado pupunha e açaizeiro aqui, para ficar para sempre aqui, né? A propriedade tem 20 hectares, 15 deles cultivados. Em média, seu Armando colhe por ano 10 toneladas de cacau, 7 de açaí, 7 toneladas de cupuaçu e ainda pimenta do reino e pupunha. No começo do ano, janeiro, dezembro, fevereiro, março, que você vai ser colheita de pupunha. Quando vai terminar a pupunha, você tem parte de inverno, que vai ter banana, né? Terminando a banana, já vai ter um cacau. Terminando o cacau, já vai ter um açaí, né? Então,
todo mês você vai ter um pouquinho de dinheiro para subsistência. O segredo da produtividade está no solo. Para nós isso aqui é vida, ó. Olha aqui, ó. Quantidade de inseto que você vê, ó. Isso aqui é vida. Isso aqui é adubo. Isso aí é o quê? Isso aqui são folhagens, galhos de plantas maiores que vão caindo e vai se decompondo. Isso aqui serve para manter a umidade e serve também de adubo para as plantas menores. As plantas sentiram a seca histórica que assolou a Amazônia no ano passado. Mas quem mantém a floresta de pé perdeu menos. Os meus amigos que plantaram só na monocultura, pimenta, cacau, açaí, praticamente perderam 100%. Hoje vocês podem ver que tem planta de açaizeiro de cacau com 3 a 4 anos que justamente pegaram a seca do ano passado e retrasaram praticamente 2 secas seguidas, não sentiram nada aqui dentro. Seu Ernesto faz parte da segunda geração de produtores rurais da família. Se especializou em agricultura orgânica na Universidade Agrícola de Tóquio, no Japão. E continua aprendendo lições valiosas com a floresta brasileira. A floresta tem nos ensinado ao longo dos anos, né? Desde o início da imigração em 29, né? E hoje nós temos mais de 50 anos em sistemas agroflorestais, ou seja, isso tudo aprendizado a partir da floresta. O senhor percebe que dá para chegar perto, pelo menos, da produtividade da monocultura, conservando a floresta ou tendo outras espécies em consórcio? Sim, sim. Nós praticamos aqui, né, o chamado Sistema Agroflorestal de Tomé-Açu SAFTA, né? Então, há mais de 50 anos. Então, é possível, sim, onde a gente tem essa receita durante o ano, né? E nós já trabalhamos, além de mais de 50 anos, nós temos mais de 200 combinações diferentes de sistemas agroflorestais. Na propriedade, a sombra da floresta ajuda a proteger a plantação. No ano passado, foram produzidos aqui 200 quilos de cachos frescos de dendê por planta, 1 quilo de cacau por pé e 10 quilos de açaí por planta. O açaí é uma cultura muito sensível à falta de água, né? Que o ambiente dele é mais no local mais alagado. E aqui é na terra firme, né? Então, normalmente a gente vê mesmo em áreas irrigadas, muitas vezes folhas secando. Ano passado, nesse sistema aqui, toda a nossa equipe de pesquisa, agricultores, técnicos, observamos que a gente não viu aqui o açaizeiro, apesar de não ser irrigado, folhas secas. Então, eu acho que é um sistema resiliente, né, às mudanças climáticas. Parte da produção é beneficiada aqui mesmo. Vira licor de cacau ou o chocolate amigo da floresta. Nós temos, sim, na Amazônia, alternativa de cultivo sustentável aqui para a nossa região. Não precisa desmatar para plantar e para produzir? Não, muito pelo contrário. Acho que nós agricultores estamos, inclusive, ajudando, né, a criar todo esse ambiente, né, com corredores ecológicos, com restauração de uma floresta, mas ao mesmo tempo produzindo. Assim como seu Ernesto, os 172 cooperados de Tomé-Açu são responsáveis por 40 mil hectares plantados, que beneficiam 10 mil pessoas. E é uma forma um modelo de negócio ambientalmente correto. Ele é economicamente viável e ele é socialmente justo. A gente tem cooperativas do agro, por exemplo, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, sendo que 70% dos cooperados são da agricultura familiar. O cooperativismo ele vem organizando essas comunidades de uma forma mais, como é que eu posso dizer, economicamente ativas, em que eles conseguem produzir em maior escala e com isso eles acessam mercados e a gente consegue ter esse equilíbrio entre o homem e a natureza de uma forma muito mais satisfatória. Veja a seguir no Agrocultura. Com aumento de área plantada, a Conab estima safra de grão de 355 milhões de toneladas este ano. Tempo seco fez Goiás bater recorde em número de incêndios. Preço baixo do trigo no ano passado provoca redução do plantio e da produção nesta safra. Nós voltamos já.
Confira agora as principais notícias do campo. Conab prevê nova safra recorde de grãos. O primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento aponta que o Brasil deve colher mais de 354 milhões de toneladas de grãos na safra 2025-2026. O número representa um aumento de 0,8% em relação à safra anterior e mostra expansão de 3,3% na área cultivada, que deve alcançar mais de 84 milhões de hectares. O avanço é puxado principalmente pela soja, que deve ter um aumento de 3,6% na área plantada, chegando a 49 milhões de hectares. Com isso, a produção estimada é de 177,6 milhões de toneladas, o que mantém o Brasil como líder mundial na produção e exportação. Assim como a soja, o milho também deve registrar expansão. A área total destinada ao grão pode chegar a 22 milhões de hectares, com produção prevista de 138 milhões de toneladas somadas às 3 safras. Só na primeira safra, o aumento é de 2,8% em relação ao ciclo anterior. Mas nem todas as culturas devem crescer. A Conab prevê redução de 5,6% na área de arroz, com produção estimada em mais de 11 milhões de toneladas. Para o feijão, a tendência é de estabilidade, com cerca de 3 milhões de toneladas distribuídas entre as 3 safras. Nas culturas de inverno, o trigo deve ter uma leve retração de 2,4%, com produção de 7,7 milhões de toneladas, impactada pela redução de quase 20% na área cultivada. Goiás teve aumento dramático de incêndios em vegetação este ano. Os números comprovam que as queimadas aumentaram em Goiás este ano, um aumento de 623% em focos no norte do estado. Isso causa impactos graves ao meio ambiente e traz riscos à saúde pela baixa umidade do ar. Municípios como Cavalcante e Niquelândia estão sendo severamente atingidos pelo fogo. Acabamos de fazer um sobrevoo aqui na região de Alto Paraíso, região de Cavalcante, também todo o norte e nordeste. Estamos com 5 frentes de incêndios e ficamos observando que a região de Minasul, a região de Niquelândia e a região de Alto Paraíso, os incêndios já estão controlados. Outro número que assusta é o aumento de 46% nos focos de queimadas acumulados em outubro, em comparação com o mesmo mês em 2024. A causa de tantos incêndios no nordeste do estado tem uma explicação. Nós temos aí os incendiários, pessoas que vão lá e começam a colocar um fogo. E esse fogo, por incrível que pareça, a proporção dele ele começa pequenininho. Aquelas folhas que se juntam, num quintal e de repente espalha, acessa áreas maiores e começa a formar aquela linha de incêndio. Aí realmente torna-se um incêndio de grandes proporções. Tanto fogo na região norte e nordeste do estado causam resultados ruins, principalmente para daqui a pouco, quando os agricultores forem plantar no solo dessa região. Preços baixos do trigo no ano passado derrubaram a área plantada e provocaram redução de 4% a 6,5% na produção nacional nesta safra. Mas em algumas regiões, como em Santa Catarina, a queda foi ainda maior. Em campo, o plantio da safra foi concluído em toda a área prevista no estado, estimada em pouco mais de 101 mil hectares. O número é menor do que o ciclo anterior. Conforme levantamento da Epagre, a produtividade média deve alcançar 3,5 toneladas por hectare, resultando em uma produção de 359,8 mil toneladas, algo em torno de 16% a menos do que na safra passada. Desde maio, as cotações vêm registrando retração, influenciadas pela entre-safra e pela concorrência do cereal importado, especialmente da Argentina. O cenário é bastante desfavorável em função tanto da queda do dólar, que acaba prejudicando as cotações aqui no mercado interno, como a questão de oferta. Estamos com uma safra abundante aqui no hemisfério sul e com bastante oferta, o que tem prejudicado as cotações. Como o design também pode ser útil ao agronegócio. Faculdade de Arquitetura da USP desenvolveu um kit para ajudar o produtor rural a implantar seu sistema agroflorestal. E a gente fez muitos testes com o pessoal da Embrapa, então a gente fez oficinas com o pessoal da Embrapa para eles montarem safras para ver se o kit funcionava.
A gente fez alterações depois dessas oficinas, a gente fez com os agricultores, daí a gente fez mais alguns ajustes, né, e a gente finalizou com uma outra bolsista nossa, PUB, aqui da USP, né, a parte final de fabricação, né, elaboração dos arquivos e o teste a gente construiu aqui no nosso laboratório de modelos e ensaios, né, o primeiro protótipo para ver se estava tudo funcionando e a partir daí, né, com tudo funcionando no primeiro protótipo, os arquivos todos certos, a Secretaria fez a primeira leva de 30 kits. Parceira da professora Denise no projeto, Neide Araújo, que é técnica da Diretoria de Biodiversidade e Biotecnologia da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, explica de forma sucinta como os agricultores e demais interessados podem usar o kit para planejar a sua área de SAF. Foi feito uma cartilha, um manualzinho, que explica em detalhe como é que funciona esse kit, quais são as peças. Ele fala sobre as escalas, né? Ele traz a representação de cada uma das espécies que estão aqui como peças, né? Tanto as pequenas quanto as maiores, né? A representação para 1 ano e para 5 anos. Ele então dá a dica do passo a passo que tem que ser seguido para que o agricultor ele vá planejando e vá montando uma opção de sistema agroflorestal. A Secretaria agora, recentemente, resolveu fazer mais 300 kits. Então a gente está na segunda leva de fabricação, né, do produto e do ponto de vista do design, o produto resolve bem o problema. Né, e a gente tem esse produto open source, então ele é um produto livre, né, ele fica no site, os arquivos estão disponíveis, qualquer pessoa pode fabricar, e ele é um produto que a gente não vende, né, e a gente pode adaptar para outros biomas, enfim, e dá para fazer uma série de outras coisas com esse produto. Veja agora a previsão do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul Meteorologia do Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. A previsão para essa segunda metade de outubro é de a chuva se espalhar pelo território brasileiro, chegando em áreas produtoras que até agora viviam a estação mais seca do ano. E a expectativa, então, é da chuva alcançar o Mato Piba, ainda com certa irregularidade, alguns pontos com 30 milímetros, outros com 50 a 100 milímetros, mas destacamos o litoral, litoral da Bahia, Grande Salvador, a região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e nos estados do sul do Brasil, a metade norte do Rio Grande do Sul ainda tem volumes acima de 100 milímetros nesses próximos 15 dias, o leste de Santa Catarina e o interior do Paraná. Mato Grosso, metade sul do Pará, Goiás e também Tocantins recebe pancadas de chuva nesses próximos 15 dias, o que aos poucos vai repondo a umidade do solo, do ar, levando refresco, impedindo que tenhamos períodos prolongados de tempo seco e marcas de 40 graus, como vinha ocorrendo. E, por exemplo, Cuiabá deverá ter aí muitos dias de nebulosidade e chuva, e em poucos dias a temperatura deve passar dos 35 graus. Então isso vai mudando o padrão de temperatura. E, além disso, nós teremos um sistema de alta pressão levando a formação de uma pista de vento sul-sudeste que vai empurrar então a frente fria na direção do centro-oeste e sudeste aqui no dia 20 de outubro, e com isso haverá um refresco importante e um padrão de temperatura abaixo da média, o que poderá levar até mesmo a ocorrência de geada aqui no sul de Minas Gerais no dia 21 de outubro. Veja a seguir no Agrocultura. Pecuarista gaúcho desenvolve um curral anti-estresse que aumenta a produtividade no manejo do gado. Nós voltamos já. Você já ouviu falar em curral anti-estresse? No Rio Grande do Sul, um pecuarista adaptou o manejo do rebanho inspirado por uma mulher autista que virou referência mundial. O resultado é um gado mais calmo, carne de melhor qualidade e menos acidentes no campo. O repórter Bruno Faustino mostra essa inovação pra gente. Olhando assim, parece um curral como outro qualquer, não é mesmo? Mas não se engane, esse é diferente.
Bem diferente, por sinal. Estamos na Estância Luz de São João, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. A pecuária aqui começou há mais de um século, mas vive em constante transformação. A família, ela iniciou a trabalhar com pecuária em 1875. Hoje nós trabalhamos com 1.000 hectares, tá? Mas são 1.000 hectares muito bem aproveitados, onde já se plantou arroz, já se planta soja e distribui a área entre soja, hoje entre soja e pecuária. A raça escolhida é a Brafor, uma mistura de rusticidade e qualidade de carne, pensada no detalhe. A raça é uma raça bimestiça. O nosso Brafor aqui no Rio Grande do Sul, ela iniciou com a raça Nelore cruzando o Wellington. O que nesse cruzamento aproveita o que tem de melhor de ambas as raças. Se eu tenho docilidade no Hereford, tenho uma qualidade de carne excepcional, e o taurino com a sua rusticidade, sua característica de habilidade materna, né, de ter a produzir animais de baixo peso ao nascer, entretanto, ao desmame, são animais acima de 200 quilos a 260 ao desmame. Mas vamos falar de curral, ou melhor, de mangueira? Mangueira? Você já ouviu falar esse nome? No Brasil Central, a pecuária teve uma influência de manejo, de sistema e de nomes, nomenclaturas do americano. E do americano, o nome é curral ou corral, né? Já no sul, pela proximidade com os países latinos, Uruguai, Argentina, tem muito do dialeto do castelhano, do espanhol, que eram os nossos vizinhos. E a mangueira de manga, de restringir o movimento, né, passou a ser usado. Então nós chamamos de mangueira aquilo que em outro lugar chama-se curral. Foi essa mangueira, ou curral, que o seu Celso resolveu transformar, com base numa teoria nada convencional, vinda do olhar sensível de uma americana, Temple Grandin. Uma veterinária autista, e ela viu que existia uma movimentação natural dos animais em que o homem que o lidava, que o manejava, não conseguia entender e fazia talvez até de uma maneira totalmente diferente do que era o movimento animal no campo. Ela desenvolveu aspectos construtivos de montagem dessa mangueira que você passasse a tratar o animal, manejar o animal de uma forma saudável, uma forma sem estresse, e que isso permitisse a interação funcionário-animal de forma natural. A lógica é simples: curvas suaves, laterais fechadas e nenhum obstáculo visual. O boi não vê o fim e, por isso, segue em frente. O que eu quero que o animal aconteça com o animal quando eu estou manejando ele na mangueira? Que ele não se assuste tanto, que ele caminhe e tenha um fluxo normal e não resista ao deslocar dentro de uma mangueira de uma parte para outra. Então, as laterais dos bretes e da manga que está chegando próximo ao tronco de contenção, seja totalmente fechado. E em curva, porque o animal não enxerga o final. Então ele caminha sem reflexo, sem movimentos laterais da mangueira ou do brete. E isso faz com que desenvolve melhor o trabalho. Quando eu digo desenvolve melhor, só para dar um exemplo,
Serviços que eu levava 2 horas para manejar, hoje eu levo 1. Por quê? Porque se torna fácil. E em determinado momento, quando for uma necessidade, até um peão consegue manejar com um lote de vacas, novilhas, o que for, pela facilidade de manejo e segurança dentro dessas mangueiras. Um animal tranquilo entrega carne mais macia, mais suculenta e com mais sabor. Quando a ideia ganhou forma, começaram a chegar os curiosos, primeiro os vizinhos, depois empresas querendo saber como adaptar essa tecnologia. Inovação, sustentabilidade e bem-estar. 3 palavras que definem bem o futuro da pecuária. E o futuro já começou. Você tem que se tecnificar. As áreas foram reduzindo, como eu acabei de dizer, foram reduzindo por N razões, e ao reduzir as áreas, você tem que se tornar mais eficiente numa área menor e, portanto, tem que tecnificar, crescer verticalmente. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.